Primeiro vamos acabar com esse resultado geral da teoria de estabilidade. Como achamos já o jeito como salvar qualquer equação, qualquer sistema de equações diferenciais ordinários, sistema de ODE, então podemos já falar alguma coisa certa sobre estabilidade. Então eu vou lembrar algumas informações da teoria de ODE. Primeiro, você tem um ODE, ou sistema de ODE, então y vetor n e função f de y que está dando função ou vetor e sobe. Então sempre estamos considerando todas as funções boas. E vamos assumir que y igual y0 é equilíbrio. Equilíbrio que significa que f y0 é zero. Então, o constante está dando solução. Neste caso, a definição é o seguinte, que o equilíbrio, ou também se chama ponto singular, equilíbrio y0 é estável. Agora eu vou repetir aquela definição que eu já dei para a equação de Euler-Lagrange, mas só para esse sistema. Então vai tudo quase a mesma coisa. Então é estável se para qualquer delta positivo existe epsilon positivo, tal que se condição inicial está dentro de distância delta do y, então a distância essa posição de equilíbrio nunca cresce a mais do que epsilon para todo t maior do que t0. Bem simples. Então, o que está falando? Que você tem epsilon 0 equilíbrio. Você pode, se você quer ficar dentro de vizinhança epsilon, você sempre pode achar uma vizinhança delta, onde você pega a sua condição inicial e ele nunca sai do epsilon. Então fica dentro. E exatamente todos, nesse pensamento intuitivo, o que tem que ser estável é exatamente dentro dessa definição. Outra coisa é que equilíbrio y0 se chama estável assintoticamente. Se primeiro y0 é estável, já é estável naquela forma, e o segundo é yt, o limite, vamos escrever isso na forma, e a mais do que isso, o limite epsilon
t quando t vira infinito igual a y0. A diferença é que a mais do que, se você começa em algum ponto, a mais do que ele fica no vizinhança de y, ele ainda, com tempo infinito, tem que chegar dentro de equilíbrio. Tá? A diferença é principalmente que, como você pode ver, o pêndulo sem fricção, ele é estável, mas sempre oscila. Com fricção, ele é assintoticamente estável, porque com tempo infinito ele vem na posição de equilíbrio. Então, já podemos ver bem fácil o teorema para sistema linear. Então, x ponto igual a x. Esse sistema que salvamos na aula passada. E, claro que x ponto é a x, é um caso particular de sistema geral. O que podemos falar? A solução desse sistema... vamos formular primeiro. Então, no caso de sistema x ponto igual a x, sempre estamos falando sobre equilíbrio x igual a zero. É o único equilíbrio que tem. Então, em muitos casos, pessoas falam simplesmente que o sistema está estável, não é equilíbrio o sistema. Esse é um pouco... mas é comum. Porque no caso de sistema não linear, temos que falar qual equilíbrio, que pode ser alguns. Então, sistema estável, sistema é estável. Vamos colocar estável C. Primeiro, e que todos autovalores têm parte real não positivo. E segunda, se autovalor tem parte real zero, então ele tem que ter multiplicidade algebraica e geométrica igual. Então deve ser semi-simples. Vou comentar, lembrar um pouco. Na prova eu vou lembrar esse conceito. Então, isso parte A. E sistema parte B. Aqui sistema linear é estável assintoticamente. C, na verdade é os dois lados, né? C somente C. Aqui. Parte real de todos os autovalores está negativo. Eu não vou entrar muito em todos os detalhes de demonstração, mas na verdade a demonstração surge diretamente do solução geral que acabamos de achar. Lembra que solução geral foi a soma de termos onde a dependência de tempo estava na forma t em ordem k pelo exponencial lambda t.
pelo vetores. Então, esse termo o limite desse termo com quando o tempo vira infinito, esse termo vira zero se somente se parte real está negativa. Tá? Porque se parte real de lambda negativo, esse segundo fator diminui exponencialmente, ele sempre está mais forte do que qualquer ordem do t. Isso já mostra que se parte real de todos os autovalores está negativo, temos estabilidade assintótica. Agora, quando parte real está zero, tá? Então, nesse caso, aquele termo, o partinho exponencial não vai crescer e não vai diminuir, tá? Isso vai ser simplesmente cosseno-seno. Então, esse termo vai crescer como t em ordem k. Então, vira infinito com tempo grande se k maior do que zero. Tá? Então, assim é onde entra o segundo condição aqui. Na verdade, ele está falando que Ka igual a Kg, o que significa que a multiplicidade algebraica, a multiplicidade de autovalor, igual de número de autovetores. Isso significa que não tem blocos de Jordan, ou bloco de Jordan, cada uma é de tamanho 1. E nesse caso, K simplesmente está zero. Então, quando Ka igual a Kg, essa variante de autovalor semisimples, não existe cadeias de Jordan, ou blocos de Jordan. Cadeias de Jordan. E que significa que K é igual a zero. Então, nesse caso, K é igual a zero, então não tem termos que crescem em tempo, e também temos estabilidade. Tá? Esse é o teorema que completamente determina a estabilidade de sistema linear. E assim, por isso autovalores são tão importantes na toda a teoria de estabilidade, porque você simplesmente pega a matriz A, essa matriz complicada, joga no MATLAB, fala, me dá autovalores, e olha pelo parte real. Se todos negativos, estável. Se alguns zeros, tem que olhar também pelo estrutura de Jordan. Bom, agora já comentei que a estabilidade do sistema linear ou linearizada não necessariamente implica estabilidade do sistema não linear. Então, aquela relação de 2 está determinada pelo teorema de Lyapunov. Então, vamos ver o que o teorema fala. Então, essa função de fy, se colocar x igual y menos y0, distância do equilíbrio, ele pode ser escrito em forma de série de Taylor. E vamos só colocar
os primeiros termos. Esse termo de constante, e na verdade é igual a zero, porque y0 é equilíbrio. Então o termo principal é esse. Então, se esquecer sobre esse termo pequeno, que está menor do que o termo linear perto de equilíbrio, podemos escrever sistema linearizado. Esse sistema tem forma y ponto vai dar x ponto, e a parte direita, primeiro termo 0, segundo termo ax, e acabou. O teorema de Lyapunov é o seguinte. Ela fala que podemos separar em duas partes. A primeira parte fala que se R lambda, parte real de lambda negativo para todos os autovalores de sistema linear, todos os autovalores de matriz A, então y0 é estável assintoticamente. Essa parte 1, parte 2, vamos escrever depois comentar. Se, parte 2, se existe pelo menos um autovalor com parte real positivo, então y0 não é estável, é instável. O que significa tudo isso é o seguinte: o parte real é negativo para todos os lambdas, significa que também o sistema linear estável assintoticamente. Então temos o teorema de Lyapunov simplesmente fala que se sistema linear é estável assintoticamente, também temos estabilidade assintótico para sistema não linear. E se o sistema linear é instável, mas existe autovalor com parte real positivo, na verdade o sistema linear pode ser instável pelo duas condições. Ou o primeiro não é certo, então parte real é positivo. Ou o segundo não é certo, então pode ser bloco de Jordan. Então, se ela não é estável por causa de primeiro ponto, só você tem parte real positivo, então sistema. Então temos instabilidade também. Estabilidade para sistema não linear. É um pouco fácil para perder
naquelas conexões, mas o que você pode lembrar é, primeiro, que para sistema linear tudo é claro. Normalmente, a condição principal é de parte real de autovalores negativo. Quando tem alguns com parte valores zero, já tem detalhes que dependem da forma já dando matriz A. Agora, chegando no a conclusão para sistema não linear é mais complicado. Parte de estabilidade assintótica, você tem estabilidade assintótica para sistema linear, vai ter estabilidade assintótica para não linear. Tem também, podemos concluir, fazer a conclusão se tem parte real positivo, também tem estabilidade. E, então, a última observação importante é na verdade, o único caso que o teorema de Lyapunov não cobre é o caso que, quando todas partes real de autovalores estão não positivos, para todos lambda, e existe alguns autovalores com parte real zero. Isso normalmente se chama o caso especial de Lyapunov. E nesse caso, esse caso já é muito mais complicado, e, na verdade, em muitas situações, com cada caso você tem que trabalhar separadamente, e também não tem um receito como ver a estabilidade em geral para esse caso. Então, esse caso é complicado. Mas felizmente, essa condição que parte real é igual a zero, em alguns sistemas nem aparece, mas então, vamos dizer isso que sempre, quando você tem essa condição, já tem que ser cuidado falando sobre estabilidade. Bem. Então, isso tudo acaba, com isso nós acabamos com essa parte teórica de teoria de estabilidade que você pega do teoria de ODS. Então, o caminho está sempre o mesmo. Você pega a equação de Euler-Lagrange, lineariza o sistema, olha para autovalores e olha se você pode usar daqueles teoremas. Eu escrevi tudo na forma de ODE de primeira ordem, mas já mostrei como você pode reduzir o sistema de Euler-Lagrange de segunda ordem para a primeira ordem. Isso tudo é estándar. Agora vamos fazer então revisão de estabilidade para pequenas oscilações de sistemas com forças diferentes, com forças. Então, estabilidade de oscilações pequenas. Oscilações pequenas em forma de equação linearizada tem aquela forma que mostramos que em caso bem geral
eles estão determinados pela equação desse tipo. Matriz primeira foi matriz de massa, então Q, vetor de coordenadas. M é matriz de massa que foi simétrico positivo definido. E depois matriz D foi simétrico. Matriz G estava antissimétrico. Então, com transposição pega menos G. Matriz P simétrico e N antissimétrico. E o que eu falei é que todas as quatro matrizes determinam forças diferentes. D determina forças dissipativas, G giroscópicos, P potenciais, N circulatórios. Então vamos começar com um caso mais simples e olhar o que cada outra força, qual complicação cada outra força pode trazer. Bem. O primeiro caso que já estudamos, mas eu vou repetir. Então, o sistema com forças potenciais. O caso quando só tem forças potenciais. Já mostramos para esse sistema que todos os autovalores aparecem na forma que quadrados de todos os autovalores daquele sistema são real. Isso já mostramos. E também mostramos que o sistema é estável quando todos esses quadrados são negativos. E também vimos que instabilidade instável corresponde do caso que existe um lambda 1 quadrado positivo ou zero. Isso exatamente corresponde do teorema de sistema linear, porque no primeiro caso de estável, cada lambda I está imaginário, então parte real é zero. Mas nesse caso dá para mostrar que não tem blocos de Giordano. Naquela teoria, por causa de simetria de matriz, mostramos que não tem blocos de Giordano, então o teorema também confirma a estabilidade. E quando tem lambda que está positivo ou zero, ou quando é positivo tem lambda, das lambdas que vai ter positivo, tá? Mais ou menos sigma. Então tem lambda com parte real positiva, ou em caso que lambda é igual a zero, vai ter bloco de Giordano. Isso não vou mostrar, eu só quero, na verdade, revisar todos os resultados que mostramos explicitamente em linguagem daquele teorema. Então, na verdade, tudo pode ser escrito em termos de autovalores. Então, se você olha para a estabilidade, você está vendo que o sistema é estável só em caso quando todos os autovalores têm parte real zero. Então, em caso de estável, esse sempre é caso especial de Lyapunov.
Então, estabilidade de sistema linear, não podemos falar nada sobre a estabilidade do sistema geral, principalmente. Mas o teorema que foi, esse aqui é o teorema que provamos em algumas aulas atrás, mostrou que a estabilidade de sistema não linear, temos estabilidade de sistema linear se o potencial tem mínimo no ponto de equilíbrio. Lembra que esse foi sistema totalmente diferente. Então, esse teorema realmente provou que estabilidade na forma linear implica estabilidade na forma não linear. Por isso essas teoria com forças potenciais estão bem simples, porque lá estabilidade linear e não linear é quase a mesma coisa. Além de ser sempre no caso de especial de Lyapunov, mas está dando também estabilidade na forma não linear. Então, no segundo passo, vamos adicionar fricção. Então, forças dissipativas. Isso significa que há mais do que termos que estavam, vamos adicionar daquele termo, como dissipação. E vamos olhar para várias coisas. Primeiro caso, vamos olhar pelo caso, quando dissipação é positivo definido. Eu já falei que esse termo determina o atrito ou viscosidade de verdade. Quando esse termo determina a viscosidade ou atrito, uma matriz dessa é sempre positivo definido. E vamos olhar pelo caso quando P também positivo definido. Então, esse é o caso quando o sistema sem dissipação estava estável. Vamos adicionar fricção. Principalmente, claro que se o sistema estava estável sem dissipação, intuição vai falar que se você ainda adiciona fricção, ela vai ser estável mais ainda, então, assintoticamente. Isso é fácil mostrar nesse caso, e vamos dar os dois provas. Primeira prova, não é prova, primeiro vai ter explicação geométrica. Explicação geométrica é o seguinte: quando D é positivo, já mostramos que a energia do sistema está função decrescente. Então, a energia desse sistema sem dissipação está determinado como soma de energia cinética e energia potencial. E como matrizes M e P são positivos definidos, aquela soma, se imaginar essa soma como função de coordenadas e velocidades, ela vai ter mínimo no zero.
Ele está mínimo. Então, significa que se você começa em alguma altura daqui, com condição condicional, em qualquer ponto, você nunca sai da área onde a energia está igual ou menos da energia inicial, porque a energia só pode diminuir. E como a energia realmente diminui, você acaba no ponto zero. Tá? Então, isso significa que, nesse caso, temos estabilidade assintótica. Vamos mostrar isso na forma rigorosa. Então, vamos olhar para qualquer lambda. Vamos pegar qualquer lambda e qualquer autovetor daquele sistema. Eles dois estão determinados pela equação lambda quadrada m mais lambda d mais p u igual a zero. Agora podemos multiplicar todo pelo u. Não é complexo em geral. Então, pelo o estrela transposto e complexo conjugado, e então vamos acabar com a equação daquela forma. Vai ter m lambda quadrado mais d lambda mais p igual a zero, onde m é o estrela mu, tá? Mas como m é positivo definido, sempre positivo. D, o estrela du, também positivo definido porque D é positivo. Positivo porque D é positivo definido. E P igual ao estrela pu, também positivo. E, como todo mundo sabe salvar essa equação, então lambda vai ter menos D pelo 2, mais ou menos raiz quadrado de D quadrado pelo 4, menos MP. Agora, como M, D e P todos positivos, na verdade você pode ver que sempre parte real é negativa. Tá? É fácil para ver porque quando a parte dentro de raiz quadrada é real, esse termo é menor do que D pelo 2, porque aqui tem menos de NP. E quando é complexo, essa parte pode jogar fora, porque o parte real vai ser dado pelo menos D dividido por 2. Então, parte real de qualquer alto valor daquele sistema é negativo, e então acabamos de estabilidade assintótica para o sistema linear, e pelo teorema de Lyapunov, sabemos que o sistema não linear também vai ter estável assintoticamente. Bom, o segundo passo é olhar pelo caso, então, caso B. Vamos olhar pelo caso quando o sistema sem forças dissipativas não é estável. Então,
vamos assumir que P não é positivo definido. E vamos também olhar o caso quando P tem autovalores negativos. Então, e vamos assumir também que existe que o matriz não é singular. Essa parte adicional vai ajudar um pouco para a derivação. Então, o que estou falando é que a energia e potencial, nesse caso, não tem mínimo no zero. Porque o matriz P só tem mínimo quando o matriz P é positivo definido. Isso significa que, pela alguma direção, a energia e potencial pode diminuir, pela outras crescer. Por exemplo, a energia e potencial pode ter a forma seguinte. Sempre não estou bem. Outra coisa. Alguma superfície que tem extremo no zero, mas em algumas direções pode crescer, outras subir, etc. O exemplo é o pêndulo no equilíbrio em cima. Então, lá, exatamente, o que acontece lá é que o pé vai ser negativo. Bom, o que podemos mostrar nesse caso é que sempre vai ter instabilidade. Aquela proposição fala que é o seguinte: se você tem o sistema com forças potenciais que não é estável, tipo posição em cima, não adianta adicionar a dissipação daquela forma, tipo viscosidade, o sistema sempre vai sair do equilíbrio. Independente do qual dissipação você coloca, o sistema nunca vai ficar perto daquele equilíbrio que não foi estável. Vamos provar. Para provar, na verdade, a prova pode ser feita a seguinte. Para provar que isso é certo, vamos substituir D pelo epsilon D, tá? Então, epsilon, e vamos mudar epsilon dentro de 0 e 1. Tá? Quando epsilon 0, esse termo some, e quando epsilon vira 1, chegamos naquele sistema. Então, vamos mudar o parâmetro epsilon continuamente para adicionar essas forças. Então, quando epsilon está 0, sabemos que o sistema potencial, todos os autovalores dele e o quadrado desses autovalores são real, e em caso instável tem um autovalor que é mais ou menos sigma. Então vai ter um autovalor aqui. Sigma. Existe um autovalor que está à parte direita. Agora vamos mudar epsilon até 1.
E vamos olhar se esse autovalor pode vir para o lado esquerdo. Porque para estabilizar o sistema, ele tem que chegar ao lado esquerdo. Então, esse autovalor, esquecendo simetria ou outra coisa, esse autovalor pode passar ou pelo zero, ele é função contínua de parâmetro. Então, ele ou passa pelo zero ou passa pelo 2 pontos aqui. Mas o 2 pontos aqui não pode ser, porque se você olha pelo lambda, tá? Nós podemos fazer a mesma coisa como aqui, achar o lambda, só a única parte que P não é necessariamente positivo. Mas, nesse caso, você pode ver que quando o autovalor tem parte imaginária, que só pode ser essa raiz quadrada, o parte real sempre é negativo. Então, o parte imaginário não pode ficar naquele eixo. Então, esses dois casos são proibidos. E pelo zero ele também não pode passar, porque se ele passa pelo zero, então tem autovalor zero nesse ponto. Se você coloca autovalor zero aqui, isso significa que o P pelo U é igual a zero. Então, P, isso não pode ser porque P não é uma matriz singular. Então, mostramos aquela proposição simplesmente pela continuidade do autovalores. Então, bom, então, esse caso também é simples. O que fala que se você começa com o sistema potencial, tudo está bem, segue bem a nossa intuição. Então, adicionando forças dissipativas, o sistema estável vira assintoticamente estável, o sistema instável fica instável, independente do termos. Agora vamos ver a parte mais complicada já. Então, o 3. Então, forças giroscópicas. Forças giroscópicas. Essas forças que estão determinadas pelo sistema giroscópico. Igual a zero. E aqui o matriz G está antissimétrico. O primeiro passo é para entender da onde aparecem aqueles termos. E, na verdade, como na verdade essa estrutura aparece daquelas equações, mas vamos fazer isso depois de intervalo, né? Jordão. Na última aula, eu dei aquele, em parte curta, aquele conhecimento de álgebra linear sobre blocos de Jordão e como fazer toda a estrutura. Você, na verdade, pode
Então, vamos fazer... Então, o primeiro observação que esse sistema, na verdade, é sistema de equação de Lagrange. Tá? E esse sistema de equação de Lagrange para a Lagrangiana é o seguinte. Mostrando isso, na verdade, diretamente, vamos ver da onde aparece esse termo G. Se pegar a Lagrangiana dessa forma, eu vou melhor escrever na forma pelo componente. Tá? 1, 2, soma pelo então, M e G I com G. Vou colocar tudo aqui. G. Onde M e G, G e G, P e G são componentes daquele matrizes. Né? Vamos, e aquele termo no meio, ele não é zero por causa de... lembra que essa matriz está antissimétrica, então G e G igual a menos G, GI. Mas nessa soma, esses termos não cancelam porque QI está chegando com ponto, QG sem ponto. Vamos mostrar que essa Lagrangiana realmente vem para... está dando essa equação. Então, D, ele... D com ponto, D dt, aquele, não, vamos achar aquele termo primeiro. Então, vamos achar primeiro o termo dl, d com ponto i. Já lembramos que aqui temos que pegar o derivada pelo cada termo no produto, e por isso 2 some, porque vira 2 vezes. E só aparece M e G com G. Bom. Mas tem mais um termo aqui. Aqui só o I aparece no primeiro lugar, então metade não desaparece, metade fica pelo G e G com G. E dl, d com I, na mesma maneira, desculpa, menos. Porque energia potencial sempre vem com menos. Então, temos que pegar a derivada pelo QI, então, pelo esse termo. Para ver qual a expressão aparece, na verdade, o que pode fazer, você pode mudar I com G. Bom, vamos escrever isso explicitamente. Então, D com I. Nesse termo não tem QI, então só esses dois termos são interessantes para nós. Então, vamos primeiro mudar o I com G. Simplesmente vamos chamar IG e GI.
mudar os nomes. Tá? Então vai ter metade de... Agora, GI de 1 até N. GI QG QI. E no segundo termo, precisamos fazer... Não vamos fazer nada. Tá? Agora vamos lembrar que QGI, ou GGI, por causa de antissimetria, como é uma matriz antissimétrica, vai ter menos GIG. Tá? Esse termo é menos GIG. Então isso vai dar... Isso vai dar o soma de novo, soma vai ter pelo G só, porque pelo I já vamos diferenciar. Pelo QI já aparece aqui, então vai ter menos G com metade. Menos metade G e G com G ponto. E no segundo termo, eu já parte. Fizemos sempre, vai ter P e G com G. Bem, então essa estava de L, de Q. E finalmente, equação de Euler-Lagrange. Aparece na forma que temos que pegar a segunda derivada dessa primeira expressão. Então vai ter M e G com G dois pontos, mais metade do G e G com G ponto. Agora, do segundo termo com menos, vai chegar mais metade do G e G com G ponto e mais P e G com G. Esses dois termos são igual, só assim que metade aparece, e na forma vetorial chegamos na nossa equação de movimento. Então, isso significa que a equação de movimento, dessa equação de oscilações pequenas, ele surge de equação de Euler-Lagrange. Como é linear, é simplesmente linearização de equação de Euler-Lagrange perto de algum equilíbrio. E como esse termo aparece, principalmente em muitos casos, é simplesmente quando você muda de referencial de referencial inercial para referencial para referencial em rotação. Quando você muda para referencial em rotação, as velocidades eles dependem nem só de derivadas pelo tempo, também pelos coordenados. Tá? E quando substitui no energia cinética,
aparecem esses termos, onde velocidades multiplicadas pelo Q. Então, esses termos aparecem quando você olha para a referencial, que não é referencial inicial. Por isso que eu já falei, esses termos aparecem, chamam forças giroscópicas de alguma coisa. Essa matriz de massa, ela tem termos fora da diagonal ou só os termos da diagonal? Não, a matriz de massa é uma matriz simétrica. Sim, simétrica, mas ela tem termo fora da diagonal? Tem que... Ela tem algum elemento que é fora da diagonal? Pode ser. Pode ser. Da onde? Da onde também é também pela mudança de coordenadas. Tá? Você muda em coordenadas quando cada ponto material tem coordenadas de cada ponto material, você tem diagonal com massas no diagonal só. Agora você muda coordenadas, você pode pegar somas de coordenadas, qualquer coisa. Então, geralmente, M é uma matriz cheia de constantes. Então, vamos ver primeiro o que acontece com estabilidade em geral e, em principal, o que é interessante fazer um exemplo. Não. Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Primeiro, como essa equação é a equação de Euler-Lagrange, e Lagrangiano não tem tempo explícito dentro, então a energia está conservada. Então vamos achar a energia. Então a energia desse sistema, já não lembro, acho que dele está igual soma N, deve ser assim, não? Não. Já temos o derivado de L de Q ponto. Vamos copiar ela daqui. Ponto minus L e nesse caso então vamos dar a resposta olhando o seguinte. Primeiro termo vai ter M e G, QG ponto, QI ponto, QG ponto. Tá? E o mesmo tempo tem dentro de L, mas como metade. Então, só vai ter uma metade. Segundo termo vai ter G e G, QG ponto QI. Tá? Que não é... Não, sem ponto aqui. Tá? Ponto. Não tinha ponto. Aqui não tinha, então não vai ter. Então, Q e G, QI ponto QG. Pela metade, o mesmo termo que tem aqui, exatamente. Tá? Então, eles cancelam. Então, esse termo cancela o termo aqui. E o último termo só tem no L
Então, este é menos PIG, QI, QG. Então, ele vem com mais. Outra forma, na forma vetorial, escrito assim. E já sabemos que isso é energia cinética e energia potencial. E é constante de movimento. Então, energia cinética mais com energia potencial está conservada e totalmente dependente desse termo. A outra forma que interpretação que mostra que a energia não muda é porque esse termo, olhando como se fosse força, ele está ortogonal pela velocidade, estou não fazendo trabalho. Ou não fazendo trabalho, não muda a energia. Mas esse aqui, normalmente, o físico gosta de explicar dessa forma, mas já dá para ver da simetria que simplesmente surge o fato que energia é soma de energia cinética e potencial e é constante. Então, podemos agora falar sobre estabilidade. E simplesmente vamos... Não tem muita coisa, na verdade, para provar em caso geral, mas o que podemos provar mesmo é que o P... Se considerar P positivo definido, se o sistema sem forças giroscópicas está estável, então vai ter sistema, vai ser estável para qualquer matriz G. Isso é fácil ver exatamente na forma geométrica com aquele conceito de energia, como energia soma de T e U. Então, se o matriz P e matriz M são positivos definidos, a energia vai ter o mínimo no zero e eu mesmo consideração que o sistema não pode fugir do nível da energia constante. Na verdade, nem do nível da superfície da energia constante. Quando P é negativo, já não podemos falar nada. E, na verdade, então, quando P não é estável, pode ser qualquer coisa. Tem exemplos. Por exemplo, um dos exemplos, não vou dar realmente muito... O meu exemplo que vamos ver vai ser diferente, mas o exemplo de estabilização quando tem instabilidade para o sistema que não estava instável sem rotação, é aquele brinquedo de topo. Tá? Você lembra? Você pega para criança, talvez... Acho que... Tudo... Como se chama? Peão, né? Eu estou muito mal naquela parte. Né? Então, se você...
coloca ele cai. Então, sem rotação, ele cai. E claro que energia potencial tem exatamente o máximo para posição de equilíbrio vertical. Mas com rotação, você adiciona esses termos e eles estabilizam na parte vertical. Então vamos ver um exemplo. O exemplo vai ser diferente. Esse exemplo, principalmente, você vai lembrar sobre as forças de Coriolis. Nós vamos dar um exemplo quando G vai determinar as forças de Coriolis. Vamos começar com o sistema um pouco. O sistema seguinte. Vamos pegar como chamar? Superfície físico. Que tem mínimo. Tá? Como estamos considerando a oscilação só perto de mínimo, podemos pensar que que essa é a parte do elipsoide. Esquecendo de termos de outras ordens. Então, e vamos colocar nessa superfície um bolo de massa M. Então, ele vai rodar aqui dentro. A única coisa que vamos assumir é que ele nunca separa. Na verdade, isso significa que ele nesse caso ele nunca separa, mas depois nós vamos fazer a rotação. Ele, na verdade, em alguns casos ele pode pular, mas então ele não pula. Ele está grudado na superfície e simplesmente está rodando dentro sem fricção nenhuma. Vamos escrever equação de movimento. Equação de movimento, então, para sistema desse tipo, linearizado, pode ser escrito na forma T, determinado pelo L igual a T menos U, tá? Onde T, o que vamos fazer? Olhando de cima, vamos colocar coordenadas x, y. Então, esse é o nosso superfície. E olhando de cima, a massa está rodando dentro, então tem coordenadas x e y. Para a energia cinética, como vamos ver diretamente equações linearizadas, a energia cinética é m pelo 2 x ponto quadrado mais y ponto quadrado, mais, na verdade, z ponto quadrado. Agora, como z ponto está de segunda ordem, simplesmente por causa de forma,
Por causa de, como temos mínimo aqui, o parte vertical da velocidade sempre é segunda maior ordem do que x ponto xy. Então, por isso, na parte linearizada, esse termo vamos jogar fora. Lembra que nós temos que jogar fora todos os termos no Lagrangiano que tem ordem maior do que 2. E essa tem ordem maior do que x ponto y ponto. E, finalmente, U vai ter forma, vamos colocar 1 dividido por 2, K1x² mais K2y². Essa também é forma geral com dois primeiros coordenados. De qualquer mínimo, se colocar x e y pelo eixo de elipsoide. Tá? O K1, K2 é diferente. Quando K1 é igual a K2 é o parte da esfera. Quando K1 é diferente de K2, ele está um pouco alongado em uma direção. Bom, já sabemos que U tem mínimo, então vai ter estabilidade. Agora, vamos fazer rotação. Eu vou fazer em outra direção. Vamos rodar esse sistema assim, com velocidade ômega. Tá? É claro, quando K1 e K2 são iguais, a velocidade não faz nada porque a massa não sente. Porque a superfície não é mesmo isossimétrico pela rotação. Mas quando está alongado, a massa está puxada ao lado pela superfície, então o movimento vai ser diferente. Então, agora, para escrever a equação de movimento, vamos assumir que y e x são coordenados que estão no sistema de coordenada associada com a nossa superfície. Tá? Então, preso na superfície. Como ele está preso na superfície, a energia potencial não muda. Mas o que muda é a energia cinética. Vamos ver como. Então, quando temos a nossa massa, em qualquer lugar, vou jogar ela um pouco mais longe. A velocidade da massa vai ter a velocidade no referencial xy. Então, x ponto, y ponto. Mas tem que lembrar que também o referencial está rodando. Então, temos que adicionar também a velocidade do ponto de referencial. Aquele princípio que para achar a velocidade no referencial que faz movimento, tem que somar a velocidade no referencial mais a velocidade do ponto de referencial. Isso é bem... para não perder os sinais. Então, vai ter menos y ômega. Isso, na verdade, está dando produto vetorial de vetor de velocidade angular com coordenada. Se você olha com mais calma, por exemplo, quando x igual... Quando x igual a 0, a velocidade é menos y ômega. Então, aqui, velocidade vai ter... Aqui, então...
Bom, isso significa que t igual m pelo 2, x ponto mais y ômega quadrado, mais y ponto. E acabou. E achamos Lagrangiana como diferença de energia cinética e energia potencial para sistema de rotação em referencial de nossa superfície. Bom, vamos escrever a equação de movimento. Então, d dt, dl dx ponto, mais dl dx igual a zero. É a primeira equação. O que vai dar pelo x ponto aparece só aqui, 2 cancelam, vai ter m e dx menos y ômega, e pelo tempo. Então vai ter 2 pontos aqui, 1 ponto aqui. Esse é o primeiro termo. Então, dl pelo dx ponto vai dar só esse termo, e mais um tempo vai dar 2 pontos, 1 ponto. Tá? Menos dl dx. dl dx. dl dx. Tem esse termo aqui. Tá? Então, vai dar menos 2 cancela. Y ponto menos mais x ômega. É muito rápido fazendo esse cálculo. Então, esse termo aparece de dl de x. Exatamente daqui. Então, vai ser esse termo, 2 cancela, e quando dx também sai um ômega aqui. Bem, e finalmente sai um termo do du de x. Então, esse K1x igual a zero. E outra coisa com dy vai dar, já vamos escrever pela analogia, então vai aparecer esse termo aqui. Depois de primeira derivada vai dar menos Então, equações conseguimos escrever. Agora vamos separar todos os termos. Mx 2 pontos. Agora esse termo com esse soma. Então vai ter menos 2 ômega y ponto, aí m também, m y ponto, depois vai ter esse termo, menos x,
0. M, y, 2 pontos, mais 2 ômega m, pontos. E segunda equação similar. E já estamos vendo que realmente chegamos na forma de equação m com 2 pontos, mais g com ponto, mais p igual a 0, pq igual a 0, pelo q xy. Agora a matriz de massa diagonal, aqui você gosta. G vai ter antissimétrico, porque tem aquela forma dá para ver aqui antissimétrico. E finalmente o P parece 2, não? Tá. Desculpa. Então, simétrico e antissimétrico. E também o nome de todos os termos, aqueles termos com pontos se chama força de Coriolis. Tá? E esse termo se chama força, em português, centrífuga. Os dois forças que estão determinados pela rotação, somente pela rotação. Só tem o do velocidade angular ômega aqui. Então, forças de Coriolis, forças centrífugas. Essas não são forças físicas, mas principalmente eles aparecem quando você troca o sistema de referência para sistema de referência rotativa. E naquele sistema de referência, os novos termos aparecem como se fossem as forças. Não sei se conseguimos fazer hoje. Bem, então vamos estudar estabilidade. Para estudar estabilidade, temos que achar autovalores. Primeira coisa. Então, para achar autovalores, temos que salvar equação característica para autovalores. Equação característica é determinante, lambda quadrado m, mais lambda g, mais p igual a 0. Então, isso é determinante de matriz. Vamos dividir cada equação pelo m, vai ter mais simples. Então, vai ter lambda quadrado aqui, lambda quadrado aqui.
de M. 1 e 1. De matriz G, também M vai sair e vai ter menos 2 ômega lambda, 2 ômega lambda. E de matriz P, primeiro M vai também sumir e vai ter mais K1 pelo M. Igual a 0. E já, depois de multiplicação, então vai ter lambda quadrado menos ômega quadrado mais K1 do M. Então, produto desses termos menos produto dos termos fora diagonal. M. Aqui mais e mais um mais. Então, mais. Menos, mais, com menos vai ter mais 4. Bem, vamos abrir tudo. Então vai ter lambda 4 mais lambda 4, pelo lambda quadrado, vai ter menos ômega quadrado, mais Q1 pelo menos ômega quadrado, mais Q2 M e mais 4 ômega quadrado. Do ômega quadrado vai ficar só 2, então 2 ômega quadrados mais K1 M, K1 pelo M e mais K2 pelo M lambda quadrado, e vai ter um termo livre que é o sinal dos dois. Se trocar o sinal dos dois, vai ter M ômega quadrado menos K1 M igual a 0. Bem, e finalmente acho que é melhor parar, porque qualquer coisa não vamos chegar. Pensei que vamos chegar hoje no final. Bom, vamos acabar com essa parte na outra vez. Também vai ter os outros passos que mais interessantes, já o forças aerodinâmicas de Flatter. Então, assim que programa para segunda. Aqui, esse cálculo longo, melhor não começar. Vai ter vídeo sobre essa parte dessa matéria ou tem alguma referência? Pode pegar o seu livro? O exercício? Exercício eu vou dar. Sim, mas para ir treinando. O melhor do meu livro, acho que melhor. Essa parte do sistema lineares e estabilidade é o meu livro, acho que o melhor. Isso que está. Acho que alguns capítulos têm esses. Até o primeiro capítulo que está cobre essa parte. Primeiro capítulo e alguns exemplos também com autovalores tem lá. Acho que no primeiro capítulo de livro é onde tem a maioria de coisas. Mas se não achar, eu posso.